esse assunto, né, Vitor? Sem dúvida. Por isso, convidamos o médico de família e comunidade, o Vitor Minami, que está aqui com a gente no estúdio da Rádio Cidade, para a gente bater um papo sobre diabetes, sobre diagnóstico, prevenção, tratamento, qualidade de vida, principalmente. Doutor Vitor, muito bom dia, seja bem-vindo à Cidade FM. Obrigada, desde já. Bom dia, Renata, bom dia, Vitor. Bom dia, queridos ouvintes. É um prazer estar falando com vocês sobre um tema tão importante, né, que é a diabetes e a complicação que é o pé diabético. Então, como a Renata falou, é uma doença muito prevalente. Um em cada 11 pessoas tem essa doença, então é uma condição muito importante a gente conversar. Doutor, sinais de diabetes. Eu estou vivendo a minha vida e de repente começo a ter ali alguns sintomas que devem acender um alerta de que eu posso estar numa condição de pré-diabético. Que sinais são esses? E eu complemento, qualquer pessoa pode se tornar um diabético? Qualquer pessoa. Então, a gente tem a diabetes tipo 2, né, que é a doença mais comum que tem de diabetes, né. Então, de sintomas, muitos são assintomáticos, né. Então, a gente percebe muito também pelo aumento do peso. Então, a pessoa que tem sobrepeso tem uma cinturinha um pouquinho maior, né. E os sintomas vão acontecer quando a doença está um pouco mais avançada. Às vezes a pessoa fica com fadiga, fraqueza, não sabe por quê. Às vezes é por causa do diabetes. Então, às vezes pode estar com muita fome ou muita sede. Isso é um sintoma que o açúcar está muito elevado no sangue. Então, é muito importante que os queridos ouvintes façam os exames periódicos, né? Então, faça aí um exame muito importante que é a glicemia de jejum, né? E a hemoglobina glicada, que é muito importante para o diagnóstico e para o acompanhamento também dos diabéticos, né? Aquele exame de sangue que a gente faz, que a gente precisa ir em jejum, né? Isso. Ele diz a nossa glicose, que hoje esses parâmetros sempre mudam feito a pressão arterial, ou tem um número lá, ó, se tiver ok, eu acho que é 100, alguma coisa assim. Isso. O normal é até 100, né? Entre 100 e 126 é o pré-diabetes, que a gente chama, né? E acima de 126 da glicemia de jejum já é diabetes. Isso tem que ser repetido para dar o diagnóstico mesmo, não é só um exame que a gente faz o diagnóstico. E um exame muito importante que é a hemoglobina glicada também. Que ela é uma média, né? É uma média dos últimos 3 meses do açúcar no sangue. Então, até 5,7 é normal, 5,7 até 6,5 é pré-diabetes e acima 6,5 é diabetes. Doutor Vitor, o senhor falou da diabetes tipo 2, que é aquela que a gente adquire. Sim. E tem aquela que a gente já nasce com ela. Isso. Não é que geralmente quando vem um diagnóstico na criança, principalmente, sim, é um momento de muito susto, muito medo para as famílias. Sim. Principalmente quando a criança ela já tem uma rotina e de repente tudo tem que mudar. Sim. Né, doutor? Eu falo muito assim, sei um pouquinho sobre o assunto, porque eu tenho uma amiga que passou por isso com a filha, e posteriormente o maior medo disso era que acontecesse com o segundo filho, e realmente aconteceu. E é uma mudança muito grande na família, né, doutor Vitor? Com certeza. Então, a diabetes tipo 1 é mais comum então, em jovens, né? Então, a criança assim, nem sabe o que tem, e muitas vezes chega no pronto-socorro lá em estado de cetoacidose, né? Em estado de desidratação, em estado de mal-estar, e aí vai ver está com diabetes, né? E muitas vezes acontece esse diagnóstico, né? E eu me lembro que na época ela percebeu com a criança indo muito ao banheiro durante a noite, e o hálito estava com tipo um cheiro de acetona. Tem a ver com essa expressão? Exatamente, cetoacidose, né? Que é essa condição mesmo, né? Então, que falta insulina, então o tratamento é com insulina, né? Então acaba elevando muito a glicemia, né, a taxa de glicemia, e aí ocorre isso, esse hálito, né, cetônico que a gente chama. Doutor, prestar atenção, né? Notar essa questão. Doutor, hoje a gente tem a venda daqueles aparelhos para medição, né, da glicose. Sobretudo as pessoas diabéticas têm isso para fazer aquele acompanhamento diário. Mas alguém que de repente está sentindo esses sintomas e gostaria de se testar ali, pode também ser um indício, tentar ali em jejum fazer esse teste, ainda que não seja o ideal, porque o ideal é o de laboratório, mas pode dar um indicativo? E esses testes que tem em muitas ações na rua, né? Teste de glicemia, aí pode ser
uma coisa importante, né? Porque nem todo mundo tem tempo, tem o trabalho, daí tem que marcar uma consulta para ir lá no médico da família e tudo mais. E às vezes está passando no meio da rua e tem uma ação sendo realizada e ali pode ser um start, né, doutor? Com certeza. Esse é um exame muito importante que pode fazer um rastreamento, né, das pessoas que não fizeram esse exame de sangue na coleta do exame de sangue em si, né? Então, esse exame chama glicemia capilar, que é só uma picadinha no dedo e é muito bom para fazer esse rastreamento, né? Então, os valores normais que são conforme a gente falou aqui, né? Em jejum até 100, pós-prandial, né? Que é depois da alimentação, né? 2 horas depois, então até 140, né? A gente faz esse rastreamento. Ô, doutor, tem uma discussão muito grande sobre o consumo de açúcar, né? O efeito viciante do açúcar e o que seria um consumo, digamos, seguro de açúcar. E é senso comum que se você consome muito açúcar, você tem uma propensão maior a diabetes, ainda que a ciência diga que tem um fator genético também para isso. Já se chegou ao consenso do que é mais forte? Se é a questão do hábito, é o consumo de açúcar, ou se é a predisposição genética que é mais forte para alguém que se torna um diabético? Então, essa questão dos hábitos, né, são muito importantes, porque a gente está falando hoje de epigenética, né? Então, os hábitos podem interferir até na expressão de genes de diabetes. Então, a pessoa pode ter uma predisposição e, se fizer exercício físico, né, regular, se evitar açúcar, né, massas, né, em excesso, né, carboidratos em excesso, aí você tem uma prevenção de desenvolver essa doença. Então, a genética é importante, mas também os hábitos são muito importantes também. Existe esse consumo, digamos, aceitável, limite de açúcar ou não? O açúcar refinado, né, assim, a gente orienta que reduz o máximo que puder, né? Então, eu não tenho um valor aqui exato de quanto, mas o quanto menos consumir de açúcar refinado, industrializados, melhor. Quanto menos, melhor. O açúcar, né, tem sido muito considerado vilão, e principalmente em relação ao envelhecimento, né, cada vez mais quando a gente vê uma pessoa, né, com um aspecto muito jovial, geralmente tem na fórmula ali muita água e não o consumo de açúcar. Como é difícil para tudo, né, doutor? É muito difícil mesmo, né? Então a gente tem que o açúcar, né, é um hábito, né, do brasileiro, de todo mundo, né? E é um problema mundial hoje em dia, né? Então interfere muito na nossa vida e a gente tem visto muitos pacientes que têm complicações, né, por causa desse consumo, e inclusive o pé diabético. Já tem estudos que associam o consumo em excesso de açúcar até mesmo com o surgimento de câncer, não é isso, doutor? Isso, tem também. Então o açúcar está implicado em muitas questões, né, além dessas doenças que a gente está comentando aqui. Agora, o diabético, uma vez que ele descobre, né, bom, estou ali numa condição de pré-diabético, vamos entender aqui que seria um estágio inicial. O que muda na vida dessa pessoa? Como que ela deve regular seus hábitos para ter uma qualidade de vida, para ter a saúde dela preservada e, de repente, não precisar do tratamento com insulina? Então, exatamente, porque, assim, a gente, quando faz o diagnóstico, né, da diabetes, a gente tem o tratamento inicial, né, que envolve medidas não medicamentosas, né, que é o exercício físico regular. A gente recomenda aí fazer 150 minutos por semana, né, 5 dias, 30 minutos aí, pelo menos. E também evitar consumo excessivo de açúcares, como a gente está falando aqui. E o tratamento inicial, né, depois além desse tratamento não medicamentoso, existem também remédios, né, via oral, né, e se depois não controlar, né, com a medicação via oral, aí no futuro o paciente pode precisar de usar a insulina. Então a gente está falando de 3 passos, então. Isso. 3 etapas ou estágios, a depender da evolução do paciente. Isso, exatamente. A gente fala também sobre a importância do acompanhamento, né, da ida ao médico, de seguir tudo que foi receitado, né, desde a atividade física, consumo de água,
um bom sono, né, que é bom para tudo. Todas as doenças que a gente fala sempre tem essa receita, né? Água, boa alimentação, atividade física e um bom sono é bom para tudo. Mas o que a gente sempre recebe aqui, doutor Vitor, vez ou outra, é um problema das pessoas terem acesso aos medicamentos. Às vezes falta, não é? Você sabe, as pessoas sobrevivem com o salário mínimo, não dá para estar comprando remédio, nem todo mundo consegue, e às vezes na rede pública tem essa dificuldade de ter acesso ao remédio, e muitas vezes aos insumos também, que são as fitinhas, né? Isso para poder ter o controle da glicemia. A importância, eu queria que o senhor falasse desse cuidado do poder público, que é justamente para garantir o que o Vitor falou, que a qualidade de vida, o acompanhamento, para que se tenha uma vida normal, porque sim, pode-se ter uma vida normal. Com certeza, é muito importante que se tenha esses insumos, né, para o tratamento. Você tem acesso ao tratamento nos postos de saúde, né? Então você tem acesso a essas medicações. Tem também o fornecimento pela secretaria dessas fitinhas e do aparelho para quem tem a necessidade do uso da insulina. Então, a população está assistida com relação a isso. Doutor Vitor, a gente falou aí sobre a insulina e a gente precisa falar sobre as canetinhas emagrecedoras que estão na moda. Na verdade, elas foram criadas para um controle da diabetes, mas a gente sabe que existe hoje um uso indiscriminado. Teve uma recente resolução que pediu aí a retenção da receita, da prescrição médica. Eu queria que o senhor falasse sobre os riscos das pessoas usarem essas canetas sem um acompanhamento médico em relação a essa parte da diabetes. Sim. Então, você está falando principalmente do Ozempic, né? As pessoas estão usando muito indiscriminadamente para perder peso, né? Mas é um risco, né? Então tem que ser acompanhado por um médico, por um endocrinologista, por um clínico, porque existem muitos efeitos colaterais que a gente vê, principalmente assim, nos postos de saúde, pessoas que chegam com muita dor abdominal, chegam com muito desconforto. Então a gente está ainda estudando os efeitos colaterais dessas medicações. Então é muito importante ter a indicação certa, precisa, para usar essas canetas aí, né? Doutor Vitor, vamos falar um pouco sobre as consequências. Alguém que tem ali o diabetes e não tem o conhecimento, ou de repente abandonou por alguma razão o tratamento, ou deixou de lado, né, tá sendo negligente com o tratamento, que consequências pode sofrer? Então, exatamente. E a gente está hoje falando, nessa semana principalmente, a gente está tendo ações do Lava Pés, né, que é organizado pelo Ministério da Saúde, e a Secretaria aqui de Caruaru também entrou. E os postos de saúde estão fazendo ações do Lava Pés, que remete lá ao Lava Pés bíblico, mas a gente faz ações de exame do pé diabético, que é uma complicação muito frequente, né? A gente tem que avaliar o pé com relação à sensibilidade, com relação a se não tem alguma ferida, né? Porque essa é uma complicação do pé diabético que pode levar, inclusive, à amputação. Qual é a razão, doutor? Por que a extremidade sofre quando você tem o diabetes? Sim. Então, o pé diabético ocorre por quê? Porque o excesso de açúcar na extremidade, no membro inferior, acaba levando a uma toxicidade dos nervos, então, do pé e das extremidades, que a pessoa desenvolve uma dormência, uma falta de sensibilidade nos pés. E isso pode levar a várias coisas. Por exemplo, a pessoa não sentir que tem uma pedrinha lá no sapato, né? Pode bater e não sentir, e aí vai formando uma ferida que tem uma difícil cicatrização, né? Porque o pé diabético ele já é um pouco mais ressecado também, né? Porque a gente tem alteração também dos nervos que fazem com que as glândulas sudoríparas produzam suor no pé. Então fica uma pele mais ressecada, fica uma pele mais fragilizada, e também os vasos sanguíneos do pé também são prejudicados por isso, né, por causa do excesso de açúcar. E aí a cicatrização demora, então é muito importante que a gente faça esse exame de sensibilidade, exame regular dos pés, para ver se não tem micose, se não tem alguma alteração nas unhas também, né, para prevenir isso. Doutor Vitor, é verdade que se uma pessoa tiver realmente um pico de açúcar no sangue,
ela pode morrer mesmo, ou ter alguma consequência, ficar com alguma sequela? Com certeza. Então, além do pé diabético, a gente tem também outras complicações como o infarto do miocárdio, né, o derrame. Então, essas complicações são gravíssimas, podem levar à morte. Então, a gente está aí fazendo uma busca ativa das pessoas, principalmente os homens, né, que não costumam ir fazer os exames. É muito importante que vocês façam os exames para a gente poder detectar isso o quanto antes. A gente está recebendo aqui o Dr. Vitor Minami, né, que é médico da família e comunidade. A gente está falando um pouco sobre diabetes, a gente já está na reta final dessa entrevista. E a gente falou aqui em alguns momentos sobre qualidade de vida. É um diagnóstico assustador, a gente sabe que mas existe tratamento, os hábitos influenciam muito. E em relação a diabetes tipo 1, né, que é essa que a gente falou aqui, das crianças, geralmente as famílias entram em desespero. A gente está agora com uma novela que existe uma personagem, a primeira personagem diabética da teledramaturgia, e que ela, na sua rotina ali, ou ela vai, em uma das cenas eu pude acompanhar, ela ia para uma festa de aniversário e ela disse, não, eu tenho que aplicar a minha canetinha antes. Então, pode sim ter uma vida absolutamente normal, com os cuidados, né, doutor? Tem até um projeto de lei, né, que considera o diabetes tipo 1 como deficiência física para efeito legal, né? Está tramitando no Congresso Nacional. Exatamente. Então, é muito importante que você não deixe de fazer o diagnóstico, e o tratamento também é muito importante, né? Muito bem. Doutor Vitor, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Cidade. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, doutor. Manhã Cidade. Entrevista.